Leituras de abril. Teve bastante coisa lida, na verdade. E tem alguns livros que não estão aqui porque eu li versão digital. O primeiro deles, na verdade, que eu não foi que eu li em abril, né? Eu terminei em abril e foi no começo do mês. Foi Transvivo. Que, como eu já disse aqui, eu sou voluntário na Biblioteca da Casa 1, tal. A gente tem feito as lives do Biblioteca Convida. E o Transvivo foi um livro que eu li por causa do Biblioteca Convida. O autor é o Juca Xavier, que é um boy trans, que é tarólogo, cartomante, e também tem esse livro de poesia que saiu pela editora Nua, é isso? Eu li esse livro online, eu baixei, tava super baratinho, eu li no Kindle, tem na Amazon para baixar e também tem, se eu não me engano, no serviço da Apple de baixar livros do iPad, do iPhone, enfim, que eu acho bem melhor de ler. Eu falei até que o livro do Chico eu tinha lido pelo Kindle e não foi pelo aplicativo do iPad, iPhone, que, nossa, dá um baile no aplicativo do Kindle, assim, Kindle, sei lá. Enfim, dá um baile gigantesco. Apple, nesse sentido, é bem melhor. Uma pena que a Apple não se divulga tanto, ou não divulga tanto sua loja de livros, assim. E não tem tantas promoções também. Tanto quanto a Amazon, né? E a Amazon é isso. É problemático porque livrarias, mas também possibilita autopublicação, que é muito interessante. E muitas editoras têm publicado versões em e-book de seus livros e tal. E isso é uma mão na roda nesse tempo de pandemia, ou quando você está mais com pressa de um livro. Eu consegui me adaptar bem nesses tempos de quarentena, nesses tempos de isolamento social, à leitura de livros e-books, né? E o do Chico foi um deles. O Transvivo foi outros, eu li outros de poesia da FUVEST também, outros da FUVEST eu li online. Online não, né? Versão digital. E, enfim, esse foi um dos livros de poesia que eu terminei agora em abril. E aí, outro livro que eu terminei em abril foi esse aqui, É Agora Como Nunca. Porque eu já falei, né, que eu tô nessa pegada de ler poesia, de ler poesia, tentar ler uma poesia por dia e tal. E, e aí, depois de toda aquela surra da FUVEST, ter lido o Transvivo do Juca me deixou muito animado. E ter lido esse também, Agora Como Nunca, porque ele é uma coletânea de contos não, mentira, de poesia contemporânea brasileira. Ela é uma antologia incompleta, como. Porque é difícil, né, mesmo ter uma completa, tudo. A profusão artística do Brasil, apesar de todos os pesares, tem resistido, as pessoas estão escrevendo, estão produzindo, mesmo nessas circunstâncias terríveis que a gente está vivendo, né? Só que esse livro, na verdade, ele é um pouco antes de tudo isso. Ele é de, cadê? 2017. Organizado pela Adriana Calcanhoto, assim. E aí tem muitos nomes, tipo, meio conhecidos, assim, populares, tipo o Fabrício Corsaletti, que escreveu na Folha, a Angélica Freitas, que, né, do Útero do Tamanho do Punho, enfim. Tem a Bruna Beber, Alice Santana, tem Gregório do Vivier, se eu não me engano. Tinha muita gente, assim, que eu nem conhecia também. Ou muita gente que eu só vim a conhecer por causa desta desta coletânea incompleta, assim, que é muito boa, inclusive, né? Agora eu tô na dúvida se tem mesmo o Gregório, talvez tenha, tem Gregório, Bruna Beber. Enfim, a seleção é muito boa, assim. Eu não tenho, assim, um poema, uma poesia que tenha destacado mais ou destacado menos, assim. Acho que no geral vale a leitura, vale investir, viu? Com muitos anos de atraso, vem falar que esse livro foi uma boa companhia para mim neste ano de 2021. E aí, outro livro que eu li este ano não, este ano sim, mas tipo neste mês de abril, né? Foi A História da Sua Vida e Outros Contos. Eu não tô com ele aqui, então ele vai aparecer na tela em algum lugar. Tá na minha cara, talvez. Enfim, eu não tô com ele aqui porque eu terminei de ler ele e troquei ele no Scooby e na hora que eu coloquei ele para trocar no Scooby, já quiseram, já fiz o envio e já chegou. Demorou para chegar por causa que, enfim, pandemia, correios, né? Estão trabalhando com menos pessoas, provavelmente, e agência lotada. Mas esquema de trocas do Scooby super funcionou, chegou, correios, assim, tal. Consegui 2 pontinhos no Scooby por causa desse livro. Eu gostei de História da Sua Vida e Outros Contos. Eu demorei horrores também para ler esse livro, né?
porque esse livro, ele foi o que deu origem ao filme A Chegada, com a menina lá que esqueci o nome agora. Talvez apareça aqui o nome ou não, né? Enfim, deu origem ao filme A Chegada e eu não assisti esse filme ainda, porque eu queria ler o livro primeiro. Às vezes eu faço isso, né? É meio sem sentido, sem razão, idiota, essa altura da vida. 34 anos de idade nas costas, fazer essas pataquadas de só assistir o livro, só assistir o filme primeiro, sendo que a gente já assistiu tanta coisa nessa vida que só leu depois, enfim. Mas esse eu queria fazer isso. Tem outros também que eu quero e. Ah, cada livro, cada filme, né? Enfim. E eu gostei muito de ler esse livro, mas eu tive alguns problemas com alguns dos contos. Porque eles são grandes, e isso não é exatamente um problema. Eu tava na dúvida se eu lia A História da Sua Vida e Outros Contos ou As Coisas que Perdemos no Fogo. Eu fiz até uma enquete no Instagram e deu empate. E aí eu falei assim, bom, já que deu empate, eu vou revezar a leitura dos dois. Vou ler um conto de um livro num dia, vou ler um conto do outro livro no outro dia. Só que eu não consegui, porque os contos de História da Sua Vida são longos, alguns são longos. O primeiro é muito legal, que tem a ver com a Torre de Babel, inspirado na história da Torre de Babel, a história bíblica, né? E, enfim, tem um que é muito bom também, que vem logo em seguida, se eu não tô, assim, falhado na memória, é o da Superinteligência, é muito bom esse conto. Aí tem não que tem uns outros que são menos bons, assim, mas o da Chegada é bom, da história da sua vida é bom, assim, fiquei bem surpreso. Tem mais 50 páginas e aí eu fiquei pensando, assim, como é curioso, assim, os contos no Brasil, eles não costumam ser tão grandes, né, de escritores e escritoras brasileiras. Às vezes são até mais curtos, assim, e na gringa rola talvez esse maior incentivo para escrever. E esse cara, o autor do História da Sua Vida, ele não é exatamente um escritor, pelo que parece, né? Ele é cientista, ele é das exatas. Eu não sei, eu sei que ele escreveu esses contos, mas. E não é que não seja bom, tá? São bons, mas é que. E não é que ele não seja escritor, mas é isso. Talvez ele não tenha o ofício da escrita como principal função, o principal trabalho. O principal trabalho é difícil de ter, né? Mesmo para autores gringos. Mas o que eu tô dizendo. Mas o que eu tô dizendo é que eu nem sei mais o que eu tô dizendo. Eu tive alguns problemas, acho que depois do Conto A Chegada tem um conto que é de uns metamorfos. Me lembrou muito aquela série da Netflix, Love, Death and Robots, que inclusive vai ganhar a segunda temporada agora nesse mês de maio. E que eu tô louco pra assistir, porque eu assisti a primeira e foi muito gostosa de assistir, foi muito legal. Histórias, nossa, incríveis, assim. E eu não sou muito um fã de ficção científica, mas eu tô muito na pegada, eu tô com muita vontade de ler algumas coisas, tipo o Philip K. Dick e a Octavia Butler, né? Que estão na lista, na pilha, assim. Inclusive eu adorei aquela série da Amazon que todo mundo não gostou, mas porque ficava comparando com Black Mirror, isso é um problema. A história, os sonhos elétricos lá, Electric Dreams. Enfim, bom o livro. Alguns eu tive com um pouco mais de dificuldade de ler, de encarnar, de encarar assim. Mas bom, e aí eu falei assim, não vou querer reler esse livro, vou trocar e, enfim, o resto é história. Seguindo, eu terminei de ler As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques, que eu tinha começado junto, né? Só que é isso. Não deu pra ler, tipo, me atrapalhei nas leituras, enfim, terminei. Eu tinha começado em março esses livros, inclusive. E terminei mesmo agora mais pro final de abril, assim. E As Coisas que Perdemos no Fogo eu achei tão bom. Eu gostei tanto desses livros. Ele tem uma coisa que até me lembrou o livro da Carol Zupabed, que eu falei aqui nos livros de fevereiro, se não me engano, do Tecle 2 para Esquecer, que foi lançado pela Patois. Porque tem muita coisa de memória de infância nesse livro, assim. E ele tem uma pegada meio de terror, meio do sinistro, meio alguma coisa esquisita acontece. Talvez tenha a ver com o realismo fantástico latino-americano. E aí eu gostei muito do tom desse livro, assim. É, muitas personagens mulheres, uma voz narrativa feminina fortíssima. Tanto que até conversando com uma amiga, assim, tem um dos contos que me lembrou um filme alemão que eu vi na mostra uma vez, eu não lembro o nome agora, vou tentar achar e talvez procure, coloque na descrição ou como informação em vinheta no vídeo na hora de editar. Mas é um filme de alemão que um cara se tranca no quarto, um adolescente se tranca no quarto e nunca mais sai. E aí, tipo, o filme é sobre a família querendo que esse menino saia e ele não sai, ele nem aparece no filme.
A gente tipo, não vê a imagem dele em momento nenhum. Só a porta trancada do quarto, os personagens interagindo com a porta trancada, a mobilização que isso gera de comunidade, da família mesmo. Enfim, que tem que se adaptar, as relações que ficam cagadas entre o pai e a mãe. E aí um dos contos desse livro tem um pouco essa pegada. E os contos em geral são curtos, são tipo, tem uns contos muito bons assim. Ah, é o conto da mulher que vai viajar com o cara e a amiga, a prima. É bom, é bom. Tipo, eu gostei muito, assim. Eu quero muito ler outras coisas da Mariana Henriques, enfim, já tem lançado o Este ao Mar, né? Pela Intrínseca também. E agora saiu um outro da noite. Parece bem interessante. Um puta calhamaço, mas. Enfim, Mariana Henriques. É alguém a se observar. Aí teve mais dois livros, se eu não tô esquecendo, se eu não li nenhum outro digital. Eu terminei de ler Testo Junk. Testo Junk do Povo Preciado. É uma leitura que eu venho fazendo desde o meio do ano passado. Porque eu já falei que eu faço muitas coisas, né? Quer dizer, faço, eu tento fazer muitas coisas. Entre as muitas coisas na vida que eu tava fazendo, ou vinha fazendo, eu tava participando de um grupo de estudos, um grupo de leitura, né? Acho que é um grupo de estudos, na verdade. É que eu acho que, sei lá, enfim, X. Estou participando de um grupo de estudos sobre feminismos na USP, assim. Tenho feito parte, tenho participado de algumas reuniões, assim. O ano passado eu estava mais frequente, esse ano não tenho conseguido estar tão presente por causa de outro curso que eu estou fazendo, né? Texto Junk é uma leitura que a gente começou a fazer no meio do ano passado, no segundo semestre, porque esse grupo surgiu devido a uma intenção, uma vontade de alunos e alunas e alunos que participaram de uma disciplina sobre feminismos na pós da FEFELESH, né, da filosofia, que falava sobre, enfim, filósofos e filosofia feminista, queer, teoria queer e tal. A gente leu Butler, leu Foucault, leu bastante coisa assim ao longo daquele semestre e aí o pessoal resolveu continuar os estudos de uma maneira mais suave, mais devagar, mais espaçada. E aí, enfim, o primeiro semestre tinha sido Butler, tinha sido Corpus em Aliança, e aí no segundo a gente escolheu o Testo Junk pra ler. E agora, esse semestre será Sueli Carneiro. A gente vai ler a tese de doutorado dela. É tese de doutorado, né? Eu nunca lembro se é tese, dissertação. A gente vai ler o doutorado da Sueli Carneiro. E aí, Testo Junk, a gente foi lendo aos poucos, mas assim, esse livro, e foi uma delícia ler aos poucos, e poder participar das discussões e ouvir outras interpretações, análises, agrega muito participar de grupos de discussões de pessoas que estão estudando filosofia, porque ele é dividido, né, entre partes mais autobiográficas, entre partes mais literárias, digamos assim, e entre partes mais filosóficas. E às vezes, mesmo nas partes mais literárias, a filosofia também invade, porque, enfim, tem um texto aqui que ele faz toda uma referência a Leibniz, e aí, assim, se eu não estivesse participando desse grupo de discussão, eu não saberia disso, né? Eu não teria essa informação, não teria esse conhecimento, não teria esse dado para trazer aqui, para divulgar com o mundo, assim. Mas Paul Preciado é uma leitura que é, assim, incrível, porque ele faz você fritar a cabeça, assim. É uma delícia. E pensar como o capitalismo invade nossas vidas, como a gente é mais atuante, não só passivo nessa coisa da produção do desejo, da subjetividade, e como hoje a subjetividade ela tá nas micromoléculas que a gente engole. Assim, Testo Junk. É maravilhoso esse livro, assim. Tipo, e é leitura pra vida, é pra ler uma vez, pra ler outras vezes, pra ler em momentos de tipo. Ah, quer pensar sobre outras coisas, quer pensar sobre a vida mesmo, sobre como se dão as manipulações, como se dão as construções de gênero, assim, é Testo Junk. Esse livro é, assim, sensacional. Puta que pariu. Eu não, fico até sem palavras pra falar de Preciado, porque, assim, Preciado mudou a minha vida. Eu tenho aqui o Manifesto Contrasexual, tá aqui, né? Que foi, assim, divisor de águas no meu entendimento
de encarar a minha vida, minha sexualidade, meus desejos, meus afetos. Nossa, sério, Testo Junk, Pô Preciado. Eu quero muito ler Pornotopia logo e o Quarto em Urano deve ser muito bom. Apartamento, né? Sei lá. Puta que pariu. Preciado. Leiam Preciado. Leiam Testo Junk. Discutam esse livro. Participem de grupos de discussões. Leiam em conjunto. Ah, é muito bom. É muito bom. É muito bom. E aí, pra finalizar, mês de abril, né? Teve Encontro da Todavia também. E aí foi O Copo Vazio, da Natalia Timmerman. Que é um livro que lançou agora, né? Esses tempos, assim, tipo, esse primeiro trimestre. Já tá na segunda reimpressão, isso daqui é a primeira ainda. Natália Timmerman, esse livro, né? Conta a história da Mirella e do Pedro. A Mirella é tipo uma arquiteta jovem, recém-formada, e ela conhece o Pedro, que é esse boy, ela conhece o Pedro no Tinder, depois de ter terminado o relacionamento. E ela fica assim, encantada com esse boy. Esse boy é legal, mas também não tá tão envolvido quanto ela no relacionamento. Esse boy some, desaparece. Então é um livro sobre ghosting, que é um tema bastante atual. Quem nunca sofreu ghosting, quem nunca fez ghosting, né? Eu participei do grupo da Todavia com a autora participou, a Natália. Foi muito gostoso o encontro, foi muito bom. Sempre é muito bom, né? Poder falar sobre livros, falar sobre literaturas, e a galera é inteligente, é uma galera de. São leitores, né? São livreiros. E aí as pessoas aparecem com outras bagagens também, ou com outras referências. As trocas são muito interessantes, assim, eu gosto bastante. E a Copo Vazio é um livro, assim, que eu fiquei encantado, assim. Foi muito gostoso de ler, ele é curto, ele tem capítulos curtos também. Os capítulos têm, tipo, uma página, duas, às vezes três, quatro. Acho que não tem nenhum capítulo com mais de 10 páginas, assim. É muito gostoso de ler, assim, sério. É, é difícil se identificar um pouco. Na verdade, é difícil ter um pouco de empatia com a Mirella, com essa personagem, né? Porque ela tem a vida talvez um pouco fácil demais, um pouco resolvida demais. Mas é uma história que dá pra se identificar muito e é um livro que dá muitas saudades da rua. Assim, pra quem tá quarentenado, pra quem tá em casa, isolado, é um livro que algumas passagens dele se dão ali perto do Sesc Consolação, Avenida Paulista, Rua Augusta. Então, é um pouco um gatilho quem frequenta esses ambientes, esse centro de São Paulo, assim, não só a trabalho, mas também para diversão, cultura, lazer, faz parte da cena cultural de São Paulo de alguma forma, ou frequenta esses espaços culturais, consegue ter acesso a essa região. Esse livro é com dor que você lê, assim. Inclusive, outra coisa muito legal é isso, né? A relação da bebida. Copo vazio não é à toa, assim. Os personagens bebem bastante cerveja, gin, champanhe, talvez, não lembro. Mas é muito legal, assim. E aí faz, assim, me fez pensar. Das vezes que eu fui Mirella, né? Na verdade, fui bem Mirella antes de começar a pandemia, assim. Acabou o carnaval. Boy sumiu, desapareceu. Assim, foi piores dores de amor não correspondido da minha vida. Mas também já fui Pedro também. Já assumi de pessoas que eu tinha ficado uma vez e nunca mais. Não que eu não respondi, mas a conversa morreu e nunca mais nos falamos e nunca mais nos vimos, né? Todo mundo já passou por isso também. Quer dizer, da história terminar, mas não necessariamente de vazar e nunca mais aparecer, né? Inclusive, isso bem já aconteceu várias vezes na minha vida. Esse livro pega a gente. Pelo menos me pegou bastante, assim. E, como eu disse, é difícil se identificar. Na verdade, é difícil ter empatia pela personagem em si. Mas é muito fácil se identificar com a situação que ela vive. Ou com essa coisa do abandono. Ela fica psicando o boy de fazer conta falsa no Instagram pra seguir ele no Facebook, de ficar meio zureta das ideias da vida, jogando Candy Crush, perdendo o fio da meada, perdendo o controle da própria emoção, da própria vida, da própria rotina. Mas é isso, né? Quem nunca ficou tão cagado assim nessa vida? Então, por mais que a personagem chega a não gerar tanta empatia,
você se reconhece muito. É muito universal a experiência desse amor que não acontece, dessa relação que tá só na promessa, que tá um dia aqui, depois não tá. Enfim. É um baita livro. É um livro que eu gostei bastante de ler. Vale muito a pena. Copo Vazio. Eu tô. Confesso que eu fiquei bastante interessado em ler outras coisas da Natália, né? Ela tem um livro já publicado pela Elefante. E tem um outro livro de contos, se eu não me engano, que parece muito bom. Aí é isso, né? Tem que procurar, ir atrás. E agora é isso. Ela tá terminando. Terminando não, né? Tá no processo de doutorado dela. Então, coisas novas. E tem um outro livro que ela também tá escrevendo. Então, coisas novas da Natália vai demorar um pouco pra chegar. Mas um dia chega, né? Enquanto isso, a gente lê outras literaturas. Mas Copo Vazio foi um ótimo livro, assim. Terminei abril com chave de ouro, terminando Copo Vazio. E é isso. Beijo e até a próxima.